A Record começa hoje uma série de bate-papos com os candidatos da Prefeitura do Rio de Janeiro. O primeiro que eu vou conversar hoje é o atual deputado federal Marcelo Queiroz, candidato do PP. Essa sabatina, esse bate-papo tem uma duração de 20 minutos. Boa tarde, candidato. Bem-vindo. Bom te receber aqui. Candidato, eu tenho uma proposta a te fazer. O termo sabatina eu acho muito duro. Eu quero ter um bate-papo aqui contigo, descontraído, até para que nós consigamos manter o interesse do público. Eu acho que o público precisa entender de política. E eu te peço para que a gente consiga passar para o público as tuas propostas, se você for prefeito, o que você vai trazer de melhor para o Rio de Janeiro. Eu primeiro gostaria que você se apresentasse, você tem 2 minutos para fazer. Não consegui decorar teu nome todo, é enorme. E antes de começar, porque tem um cronômetro cruel, a pior coisa é você falar num determinado tempo. Antes de começar a sabatina fora do tempo, dá um close no tênis do Marcelo, que é sensacional, personalizado, muito bacana. Ô Marcelo, esse tênis tem um propósito, traz um político mais leve. Apesar de ser deputado federal, traz uma leveza para a nossa política. E eu gostaria que você se apresentasse e vamos começar o nosso bate-papo. Tino, primeiro agradecer a participação nesse programa tão importante, agradecer a discussão sobre propostas do Rio de Janeiro. Eu sou Marcelo Queiroz, eu sou deputado federal. Eu comecei minha trajetória política no movimento estudantil. Eu fui presidente do Diretório de Estudantes da PUC. Depois eu fui vereador, deputado estadual, deputado federal, secretário de administração da Prefeitura, secretário de meio ambiente da Prefeitura e secretário de Estado. E eu sempre falo, Tino, que tem 2 coisas que me levaram a Brasília. Primeiro, meus amores dos animais, né? Eu sou apaixonado por animal, está representado aqui no meu tênis, nosso caramelo, símbolo maior aí do Rio de Janeiro, símbolo maior do Brasil. E eu idealizei o maior programa de castração gratuita. A gente tem um trabalho grande de combate aos maus tratos aos animais. Eu vejo seu programa, volta e meia aí aparece um caso bárbaro de maus tratos. A gente tem feito tudo para dobrar as penas em Brasília, trabalhar nessa pauta. E o segundo tema é um tema relacionado não à minha profissão. Eu sou advogado, mestre em economia, mas, Tino, eu sempre fui um cara que tive muito problema de saúde, né? Eu tive câncer, eu fiz 2 anos de diálise, eu sou transplantado renal. E aí eu acho que quando você fala de saúde é um tema que mexe com todo mundo, é um tema que está na realidade das pessoas. E o que eu menos quero é que na hora que você precise recorrer a um hospital, você precise ligar para um político. Eu acho que é isso que é tudo que a gente não quer. Tudo que a gente não quer também é ficar numa fila. Hoje o Rio de Janeiro tem uma fila de 300 mil pessoas esperando o exame. E eu acho que é por isso que eu estou aqui, candidato a prefeito do Rio de Janeiro, para dar uma nova oportunidade, uma leveza, um Rio mais caramelo, com mais humildade, com mais carinho, com mais respeito, com mais amor. Marcelo, você falou de Brasília, você é deputado federal. Às vezes eu tenho a impressão que o Rio de Janeiro está muito distante de Brasília. Parece que Brasília não entende os nossos problemas. Eu falo isso muito relacionado, inclusive, à segurança pública. Em Brasília foi aprovada a DPF das favelas, a DPF 635. Qual o teu posicionamento, sobre a DPF 635? Você acha que ela contribui para termos segurança ou você acha que ela acaba dificultando a vida dos policiais? Eu acho que, na verdade, tudo, Tino, a gente começou a dividir o Brasil e eu sou muito crítico disso e defendo aí uma candidatura independente exatamente por isso, entre direita e esquerda. Então é 8 ou 80. Ou vai ter operação policial ou a gente tem que fazer uma lei que é proibido tudo e aí o policial não pode entrar. Eu sou sempre o cara mais ponderado. Eu acho que, por exemplo, hoje a gente tem um grande problema que é a responsabilidade do prefeito, que ele não fez nada e que não tem sido feito ao longo dos últimos 30 anos, que é a questão do urbanismo das comunidades. Para mim não tem sentido as comunidades com uma viela curta, sem nenhum saneamento básico, sem casas organizadas. Isso contribui também para a questão do crime, isso facilita um problema na hora de uma operação policial. Eu acho que hoje o prefeito do Rio tem que ser um cara que saiba dialogar, que não estimule essa briga e que tome protagonismo. O que eu faria, Tino? Eu começaria hoje pegando os 400 bi que foram anunciados lá no Teatro Municipal, junto com Lula, de quem o prefeito atual é o maior aliado, mas esse 442 bi é mais um daqueles que fica ali na teoria. Na prática, você não vê a obra nas comunidades. O último grande projeto é ir fazendo giz, é exatamente Favela Bairro. Mas tem quanto tempo isso? Eu era criança ainda, eu estou com 39 anos. Eu acho que isso vai contribuir para a gente diminuir e a gente conseguir realmente chegar numa parceria. Acho que a polícia tem que ter acesso sim às comunidades, mas concordo também que não pode ser de uma forma tão brutal. Mas eu acho que hoje o Rio de Janeiro, como o Brasil, está dividido em 2 polos, é o que você vê na política. Ou é sim ou é não. Eu acho que essa não é a solução. Não foi assim
que eu aprendi a fazer política, eu vim de movimento estudantil, eu tenho um grupo político, eu não sou parente de nenhum político, eu cheguei aqui exatamente ponderando as ideias. O cara fala que é direita ou esquerda, aí assim, esquerda eu defendo o servidor, direita, eu sou contra uma empresa pública de transportes coletivos. Eu acho que é isso que a gente precisa, ponderação no dia a dia de hoje. Se eleito, você pretende armar a Guarda Municipal? Ô Tino, eu acho que assim, se você descer aqui e a gente for ali na rua e perguntar para qualquer guarda, o maior problema do guarda hoje é que ele se sente traído, e com razão. Eles prometeram, lá em 2015, 2016, foi feito o plano de cargos e salários da guarda, onde está previsto que para o guarda progredir de carreira, resumindo, ganhar um salário melhor, que é justo, eu acho que todo trabalhador vive para exatamente conseguir melhorar a sua carreira. O servidor da segurança pública, eu acho que ainda é mais importante, porque ele está cuidando da nossa vida. Prometeram um plano de cargos e salários, que precisa ser feito um concurso interno para esse cara conseguir progredir de carreira. Passaram 8 anos do plano de cargos e salários e nada foi entregue. Hoje, a grande discussão da guarda é uma guarda desvalorizada. Hoje, Tino, para você ter ideia, o salário do servidor do município, que era referência, sempre do município foi aí mais valorizado que do Estado, que do governo federal. Hoje está defasado em 20% em relação à inflação. O cara antes conseguia comprar algo que ele hoje não consegue. O ticket de refeição, Tino, são R$12. O que você come hoje com R$12 um funcionário público? Vai ter que comer em alguma coisa muito simples, porque senão não consegue. Isso eu estou falando do servidor concursado da prefeitura que estudou, que tomou tempo, que ficou anos aí sem poder estar trabalhando porque estava estudando e agora não tem. E eu acho que a guarda é exatamente isso. Você falar em armar a guarda hoje, o cara não tem nem salário, Tino. Então eu sou um cara que eu acho que nos próximos 4 anos, e bem verdadeiramente, eu não estou aqui mentindo, a gente não vai conseguir armar a guarda. E você armar pela metade aí eu acho um problemaço. Você está criando ali grupos de elite em cima da guarda. Eu acho que tudo que a gente não quer é dividir mais uma vez uma categoria. Na sua opinião, o que está acontecendo com a limpeza urbana do Rio de Janeiro? A gente sobrevoa com o mosquito fofoqueiro, é o apelido que nós demos aqui ao nosso helicóptero da emissora, e nós vemos muitos pontos com descarte irregular de entulho, lixo acumulado nas comunidades. O que está acontecendo, na sua opinião? Eu acho que é um desleixo total. Ontem minha vice, Tereza Berger, tem aí 5 mandatos de vereadora, teve na Maré. Publicou as fotos na rede social dela. É impressionante, é lixo para todos os lados. Eu acho que acontece, Tino, o poder, e eu sempre falo, tem uma frase que eu uso, é a diferença entre o remédio e o veneno. Se você toma muito remédio, ele acaba virando um veneno. O que eu acho que o governo de hoje representa? É um governo que já deu certo, mas é um governo que tem 12 anos. O que não foi resolvido nos 12 anos não vão ser resolvidos em 16 anos. O grupo político é o mesmo, as pessoas são as mesmas e as pessoas estão cansadas disso. Eu acho que o Rio de Janeiro precisa de renovação, precisa de grupos novos, precisa de pessoas novas. Eu acho que a minha eleição até para deputado federal, com quase 74 mil votos, sem ter uma história gigante familiar na política, né? Eu não tenho parente na política, vim de movimento estudantil, significa que o Rio de Janeiro quer uma renovação. Não é simples, porque a gente vive, obviamente, num município que a gente tem tudo para não falar de eleição, a gente está no meio de um grande evento, a gente tem poucos debates na TV, e eu acho que você está aqui dando oportunidade exatamente para as pessoas verem que existe uma opção fora dos extremos, existe uma opção também fora dos últimos 12 anos. Se a sua vida melhorou nos últimos 12 anos, continua como está. Se você não concorda com 300 mil pessoas na fila, com aprovação na fila da saúde, com aprovação automática na educação, com 13 mil crianças esperando vaga na creche, dá oportunidade para mudança. Você acredita em pesquisas? Eu acredito em pesquisa. Eu acho que a gente está num cenário ainda que as pessoas não conhecem os candidatos. Eu acho que é um pouco fruto do dia a dia da política do Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, quando fui candidato a deputado federal, a pesquisa dizia que eu ia ter 10 a 20 mil votos. Eu era o 7º, 8º do meu partido e eu cheguei em segundo colocado com 73.728 mil votos. Eu tenho um fator além desse, Tino, né? Porque as pessoas me conhecem como o prefeito do animal, o prefeito do caramelo, o prefeito do gatinho, o prefeito transplantado.
As pessoas têm dificuldade em associar. Eu sou um cara novo na política, né? Então não estou há tanto tempo. É muito mais simples o cara citar um nome muito conhecido. Talvez se você fosse candidato, você hoje estaria na frente da pesquisa, porque todo mundo que acompanha aqui o Balanço Geral sabe quem é o Tino Júnior. Agora o Marcelo Queiroz geralmente é o cara que castrou meu cachorrinho, é o cara que luta pelos animais lá em Brasília, é o cara que transplantou o rim. Eu acho que é isso que a gente depois tem que abrir a pesquisa e hoje, infelizmente, o TRE não dá esse acesso. A gente só tem o macro da pesquisa. Marcelo, tem duas coisas que no programa me afligem muito. Quando eu recebo mensagens de mães falando de condições ruins nas escolas e na questão da saúde, que eu vou entrar daqui a pouco. Mas eu vejo, inclusive, muitas mães com filhos autistas, com filhos que precisam de alguém que acompanhe, de monitores, e não tem monitores. O que dá para fazer na educação do município para que o município consiga se desenvolver, para que as nossas crianças possam sonhar? Eu acho que o município é simples. Primeiro, começa pelo papo que a gente teve lá atrás, que é a valorização do servidor. Aí as pessoas falam, mas tem dinheiro para isso? Tem. Pra você ter ideia, Tino, tem uma diferença entre o que é pago para as organizações sociais, que são aquelas ONGs que atuam ali para gerenciar o que seria o papel do Estado, entre o que está na folha de pagamento do município, no sistema Ergon, e está publicado e foi pago, de fato, de 385 milhões. O que eu acho que dá para fazer com esse dinheiro? Primeiro, a gente fazer concurso de professor de ensino fundamental. Está faltando concurso. Segundo, é convocar os professores adjuntos que estão esperando serem convocados. Terceiro, e aí você falou muito bem, é preciso ter monitor na sala de aula para as crianças com deficiência. Hoje é um desleixo total. Quarto, a gente precisa climatizar todas as escolas. Quinto, a gente precisa ter um plano de segurança para as escolas, instalando câmeras. Foi prometido há um ano atrás, também não foi feito. E eu acho que principalmente valorizar. O que eu vejo hoje, e aí, Tino, é muito triste, é uma prefeitura comemorando o resultado do IDEB. Eles falam que o resultado foi maravilhoso. E aí as pessoas não explicaram esse resultado. O IDEB ele é composto de dois fatores. O primeiro fator são as notas SAEB, que é a famosa prova de português e matemática que esses alunos fazem, que estão no ensino fundamental. Essas notas, se comparadas a 2015 e 2017, foram piores. Resumindo, o ensino de português e matemática piorou. Agora, a aprovação, que é o segundo fator que conta para essa conta, saiu de 91% para 98%. E aí isso, obviamente, quando você faz essa conta, dá um resultado maravilhoso. Mas eu me preocupo, 98% de aprovação, Tino, sabe por que não é 100%? É porque tem aluno que faltou, e aí você não pode aprovar 100%. Mas o que significa 98%? É que nossos filhos estão sendo enganados. Está tendo aprovação automática na escola, passa todo mundo. E eu acho que é a pior coisa, Tino, é a gente enganar as pessoas. Eu não consigo fazer isso. Eu prefiro ter 80% de aprovação nas escolas, mas a criança sair da escola sabendo ler e escrever. E eu acho que também a comemoração, aí você vê o seguinte, o resultado do IDEB foi muito bom, o prefeito vai e fala, o nosso governo, isso é dos professores. Quem conseguiu se tem algum avanço, é um professor que está na sala de aula com um salário defasado e conseguindo ainda dar conta de resolver aqueles alunos. Então, eu acho que fica aqui nossa saudação aos professores e eu acho que minha prioridade, eu falo isso nos meus programas, é exatamente a gente conseguir resolver essa série de coisas que começa pelo básico, que é a valorização do professor. Qual é o peso da boa relação do prefeito com o governador? E se eleito, qual é a tua relação com o governador Cláudio Castro? Eu acho que o prefeito tem que ser o melhor amigo de todos, igual o cachorrinho caramelo. E é por isso que eu defendo o Rio mais caramelo. Eu acho que tem que ser o melhor amigo do governador, tem que ser o melhor amigo do presidente. Só que eu entendo, Tino, eu aprendi muito isso. Eu acho que na política você não pode passar o limite da linha da amizade. Eu sempre fui secretário de vários prefeitos, de vários governadores, de dois prefeitos, mas eu sempre sabia qual era o meu quadrado. Eu fui secretário de administração, a gente conseguiu aí fazer maior economia nas licitações, transmitir as licitações online. Eu fui secretário de meio ambiente, a gente plantou a Floresta dos Atletas, que foi um compromisso olímpico. A gente conseguiu também ganhar ali a indicação da FAO ligada à ONU num projeto Hortas Cariocas, que aliás agora está bem abandonado. Quando eu fui secretário de Agricultura, era a época da pandemia. Todo mundo achava que ia faltar alimento
no Rio de Janeiro. Tinham duas preocupações. Uma é saúde, que infelizmente deu errado, muita gente morreu, e o segundo era faltar alimento nos supermercados. Eu garanti que isso não acontecesse. A gente não fechou o SEASA, a gente levou o Ministério Público lá para uma reunião e conseguiu manter o SEASA a todo vapor. E agora, com a questão dos animais, hoje, Tino, eu idealizei o que é o maior programa de castração gratuita do mundo. São 500 mil castrações em 2 anos e meio. Então, eu acho que é o seguinte, a gente tem que ter boa relação com o governador, boa relação com o presidente, mas a gente não pode misturar isso com a amizade. O que eu vejo hoje na política é muita gente misturando com a amizade e aí depois chega na hora da eleição, finge que nem conhece. Eu não sou desses caras. Tá. Eu quero entrar agora na questão da saúde. A gente tem bastante tempo ainda. Recebo alguns pedidos aqui desesperados de pessoas com câncer, de pessoas com problemas cardíacos, gente querendo fazer exames que são simples de imagem e não tem acesso a esses exames. Isso é uma coisa que acaba comigo, né? A Michele Maia está ali, a nossa repórter, a gente pede, aí eu vou para cima do secretário do município, do secretário do estado. Como é que o município pode se organizar para melhorar essa questão? Precisa de mais dinheiro e tem dinheiro para fazer isso? Eu acho que ali, e aí eu sou um cara bem ponderado, se investiu muito em clínica da família. E aí o que acontece, Tino? Você está em casa, você sabe o que eu estou falando. Você vai na clínica da família, você é atendido, geralmente o médico pede um exame. Aí começa a sua agonia. Você vai demorar aí 3, 4 meses. O município, nos dados oficiais dele, fala em 75 dias. Então vamos tomar os dados oficiais. 75 dias, Tino, para conseguir um exame. Aí fez o exame, descobriu, por exemplo, que tem que fazer uma operação, está com câncer. Cara, mais 75 dias. Para mim, isso assim, é tratar a saúde como um número. Eu trato a saúde como vidas, até porque eu passei, e graças a Deus eu fui privilegiado, sou transplantado renal, tive a honra de fazer aí diálise 2 anos, um tratamento que salva, mas essa realidade é impossível. E uma coisa que mais me incomoda, Tino, é exatamente a gente tentar não ter uma fila do CIGERG organizada. Quem está em casa sabe. Hoje em dia, e aí bate o desespero, as pessoas não têm como mudar esse procedimento, mas cara, tentar ligar. Para mim, a pior coisa do mundo na política é você tentar ligar para um vereador ou para um secretário para tentar resolver o seu problema. Isso significa o quê? Que a instituição política está falida, que a fila não está sendo respeitada. Eu acho que a gente tem que investir muito. Eu acho que um erro hoje da saúde do Rio de Janeiro é a desvalorização dos profissionais que são servidores. Acho que a gente tem que avançar muito nisso. Eu defendo, por exemplo, a telemedicina. As pessoas acham às vezes loucura, mas, cara, como que não tem telemedicina? Tem no plano privado e a gente não consegue fazer isso no público. Outra coisa, Tino, que eu acho que a gente tem que ter é a avaliação do serviço. Nada hoje na prefeitura é avaliado. Eu fui no médico, eu não gostei do médico, eu tenho que ter o direito de saber que o médico eu não gostei. Exatamente para a gente, o prefeito, o secretário de saúde, ver que aquele médico ali não está correspondendo à expectativa da população. Hoje, nenhum serviço da prefeitura tem avaliação por parte da população. E para a questão das OS, que tem dominado a saúde, o que eu defendo é a mesma regra, tem um projeto de lei lá em Brasília, para a gente abrir os salários, porque para mim não tem sentido. O cara é servidor, passou num concurso, tem o salário publicado no site. Se você entrar lá, consulta remuneração prefeitura, você consegue descobrir o salário de todas as pessoas que trabalham na prefeitura, concursados e não concursados. Mas nas OS, você não tem esse dado. Então hoje, eu quero saber quem é o médico da clínica de família de Realengo, quanto ele ganha, eu não sei, e eu sei do servidor concursado. Eu acho que isso ajuda muito, inclusive quem é candidato aqui, que quer entrar para fazer algo, um plano de governo sensato, não ter essa informação é uma coisa que complica bastante para quem quer exatamente traçar um novo plano para a cidade. No meu primeiro dia de governo, vamos abrir todos os salários de quem participa de OS. E não estou falando isso por mal, não, porque tem muito médico bom e muita gente boa trabalhando nas organizações sociais. Mas esses precisam ser valorizados. Marcelo, 1 minuto para responder. O BRT é a solução para o transporte no Rio? Eu acho que a gente não pode desfazer o BRT, mas eu proponho trem carioca suspenso. Exemplo, Avenida Brasil. Acho um absurdo ter parado em Deodoro, o BRT Transbrasil. Aquilo ali tem que ir para Santa Cruz. Aliás, tem que ir até outros municípios. Acho que a função do prefeito do Rio é trabalhar em parceria com todos. Eu proponho trem suspenso, saindo de Deodoro, indo até Santa Cruz. Se o prefeito de Itaguaí topar, vamos junto. Se o prefeito de Mangaratiba topar, vamos junto.
com a ajuda do governador. Eu acho que isso sim é transporte de massa. Agora, eu não quero desfazer o BRT. Eu não sou daqueles que o cara fez a escola e agora vão mudar a escola de lugar que o anterior fez. Eu acho que a gente tem que melhorar o BRT e aí vai, bolsão de estacionamento que não tem, integração com outros modais, melhorar o sistema de bilhetagem, prometeram aí mudar para o Jaé parece que já era, mas com o Marcelo Queiroz a gente vai recuperar e assim a gente vai conseguir fazer um Rio usando todas as forças políticas e um Rio de paz, e de amor, de carinho, de um Rio mais caramelo, como todo mundo defende aí o nosso cachorrinho, que eu acho que é o símbolo que a gente precisa para o Rio de Janeiro. Marcelo, 2 minutos para você se despedir e pedir o voto. Eu queria primeiro agradecer muito você, Tino, falar que é uma honra muito grande estar no programa. Eu estou num desafio muito grande e eu acho que hoje a eleição do Rio de Janeiro está dividida em 2 lados. Um lado, os 2 extremos que representam lados políticos com padrinhos políticos. A esquerda contra a direita. A esquerda representada por Eduardo Paes, a direita representada por Ramagem. Quando você olha os programas políticos, essa é o panorama da eleição do Rio de Janeiro. Eu quero ser uma opção diferente, uma opção independente, uma opção com proposta, uma opção para quem não aguenta ficar na fila esperando por um exame. 300 mil pessoas, segundo a própria prefeitura, estão nessa situação. Eram 335 mil quando começaram a eleição, mas misteriosamente 35 mil saíram da fila. Parece que eles voltaram para a Clínica da Família, o que é pior. Tem aprovação automática, 13 mil pessoas esperando vaga nas creches. Rio de Janeiro sujo, Rio de Janeiro engarrafado. E é para isso que a gente vem aqui mudar. E é com muito carinho, muito respeito. Eu acho que só de ter a oportunidade de estar disputando significa que eu tenho a oportunidade de ganhar uma eleição e mudar a história do Rio de Janeiro. O que a gente quer são quadros técnicos fazendo a gestão do dia a dia, a valorização do servidor, o respeito ao cidadão. E eu defendo, Tino, como eu amo animal, um Rio mais caramelo. Eu acho que a atual gestão do Rio de Janeiro precisa de mais humildade, mais carinho, mais respeito, mais lealdade, mais diálogo, menos briga, não cruzar os braços e jogar a culpa para o outro. O Rio de Janeiro precisa de alguém que assuma o problema da responsabilidade. Não é atribuição do município, mas cruzar os braços e agora, faltando poucos dias para a eleição, jogar a culpa nos outros é muito fácil. O que eu quero é ser um prefeito que tenha de fato responsabilidade. Um prefeito mais atuante, um prefeito menos blogueiro, com uma equipe também com menos marketing e mais emoção, que te trate não como um número, mas como uma pessoa que precisa de um tratamento de saúde. Muito obrigado, Marcelo. Amanhã o bate-papo vai ser com a candidata do Novo, Carol Sponza. Candidato, muito obrigado. Um abraço. Vou me despedir de você. Boa sorte. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado pelo bate-papo. Tá bom? Valeu, candidato.